mas nós sentimos a sua presença em nós. Tomé só creu que Jesus de fato havia ressuscitado depois que colocou o dedo nas feridas das mãos do Senhor e depois que tocou o lado direito com sua mão. Aí ele, espantado, disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados, ou seja, felizes os que não viram e creram. Aleluia. E muita gente hoje não crê que Jesus é Deus, não crê que Ele é o próprio Deus e que Ele não ressuscitou, mas eu creio. Aleluia. E depois que Ele apareceu para todos os seus discípulos, aí Ele deixa, volta comigo lá em Marcos 16, aí Ele nos dá, ou melhor, deixa uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem serve também para cada um de nós. Marcos capítulo 16, verso 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, antes de Ele ir para o Pai, Ele nos deu essa ordem. Um certo tempo atrás, eu estava evangelizando com um pastor ali no bairro do César, e eu citei esse mesmo versículo e disse para as jovens que estavam ali ouvindo, disse: Jesus, Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. É tanto que aqui no cabeçalho diz a ordem para a evangelização. Aí o pastor disse: Diácono Carlos, a gente não pode chegar para as pessoas e dizer que Jesus deu uma ordem para a gente, não sei o quê. A gente tem que falar diferente. Não, siga a palavra. Se Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. É uma ordem do Senhor para nós que somos cristãos, falarmos abertamente de Jesus para as pessoas. E essa ordem Ele deu antes de subir ao Pai. E agora acompanhe comigo o verso 19, a ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Aleluia! Quando nós falamos de Jesus, os sinais acontecem. Os sinais nos acompanham. E Jesus está lá no seu trono, nos guiando, nos direcionando, está ali nos fortalecendo, o Espírito Santo falando por nós, porque muitas vezes a gente não sabemos nem como vamos falar, nem como vamos nos comunicar com as pessoas, mas o Espírito Santo fala por nós. Aleluia! Quando nós abrimos a nossa boca, aí o Espírito Santo diz: pode falar, porque
teus lábios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso, meu Deus. Aleluia. Agora vamos lá na carta de Atos aos Apóstolos. No capítulo 1, a partir do verso 11. Jesus, veja bem, Jesus ele morreu, ele foi sepultado, e quando ele foi sepultado, ele desceu até as profundezas do inferno, para ali pregar o Evangelho, as boas novas de salvação para os que ali estavam. Ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. E depois dele ter instruído os seus discípulos, depois de ter aparecido para eles, instruiu eles, e depois veio a sua ascensão. E diz aqui comigo, capítulo 1 de Atos, verso 11: e lhes disseram, varões, ou melhor, perdão, aleluia, verso 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus vai subindo, aí vem aquela nuvem e encobre, e aquela nuvem não é essa nuvem que nós vemos, estamos acostumados a ver no céu. É uma nuvem de glória, que quando Jesus vier nas nuvens, ele não vem sobre as nuvens que costumamos ver nos céus, ele virá sobre uma nuvem de glória, buscar a sua igreja. Aleluia. Você crê que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus? Amém, Jesus. Então a igreja fique de pé.